continuando as independências da América Espanhola, a gente vai ver a independência do do Uruguai, né? No Uruguai, as ideias de Artigas. Essa parte onde hoje está o Uruguai era chamada de Banda Oriental do Uruguai. Ficava a leste do vice-reino do Rio da Prata. Como eu falei, as colônias espanholas elas eram divididas em vice-reinos e geralmente tinha alguma identificação. Por exemplo, essas que ficavam próximas ao Rio da Prata se chamavam vice-reinos do Rio da Prata, como a outra era vice-reino pré-gran colonial. Isso? Então, essa parte, segundo as informações, a coroa espanhola ela não investiu, ela não tirou muito lucro de lá. Então, ela praticamente abandonou, né? Apesar de ter um controle político e econômico, lá não investiu tanto. Então, as pessoas que lá sobreviviam, elas sempre desejaram essa questão de autonomia, né? E por que é que a Espanha vai começar vamos dizer assim, a se preocupar com isso? Porque em 1812, tropas brasileiras invadem e tomam aquele pedaço de terra. Um ano depois, a Espanha reconquista aquele espaço, mas também não vai fazer grandes investimentos, né? Vai surgir o José Gervásio Artigas. Ele era militar espanhol, ele era uruguaio, nasceu já lá no Uruguai. Ele era militar espanhol e vai abandonar esse exército para se unir às tropas, aquelas pessoas que desejavam a liberdade daquele local, e vai se destacar justamente pelos seus conhecimentos militares e vai facilitar, porque ele era descendente de espanhol, então ele tinha muitos conhecimentos. Ele vai se tornar um dos líderes pela independência, né? De início, eles vão estar sob a liderança de Buenos Aires. Só que Artigas ele vai se separar e ele vai construir, ele vai incentivar um governo próprio em Montevidéu. Isso vai durar algum tempo, porém, eles não vão conseguir se manter. Em 1821, vai acontecer uma outra reviravolta na história do Uruguai. Como eu disse, em 1812, as tropas brasileiras tentaram tomar posse desse local e foram expulsas. Em 1821, se aproveitando desse momento de fragilidade da Espanha e dos próprios uruguaios, a coroa portuguesa, né, com as tropas aqui do Brasil, eles vão invadir e tomar posse do Uruguai. Eles vão ficar como donos desse Uruguai, né, através de guerra, é claro. E isso vai ser chamado, esse espaço vai ser chamado de província da Cisplatina. Né? Quando Artigas perde ele estava governando, né? Quando ele se separa do grupo que estava lutando com Buenos Aires, ele vai formar um governo próprio em Montevidéu, ele vai ser esse líder. Em 1821, quando o Brasil conquista o Uruguai, a província cisplatina, Artigas, ele vai ser exilado, ele vai fugir. Em 1828, as lideranças do Uruguai, elas vão se unir e vão se separar de Portugal. Vão lutar agora pela sua independência, mas não mais contra as tropas espanholas, contra as tropas portuguesas, brasileiras. E com o apoio da Argentina, que já estava livre desde 1821, 1821 para aí assim, já era um país independente, um país próprio. Então, o Uruguai vai conseguir, com o apoio deles, se libertar do domínio português.
aí vai nascer o Uruguai. Aqui eles não vêm destacando nenhuma pessoa que vá fazer isso, né? Que vá tomar a liderança. O povo uruguai, eles vão ter aquela mesma ideia sobre Artigas, como o pessoal de Buenos Aires, de Bolívia, tem sobre Simão Bolívar, né? Que ele era um líder, era um herói. Então, para alguns, Artigas foi isso, foi o líder, foi o idealizador, foi aquela pessoa heróica que lutou pela independência do Uruguai. Para alguns historiadores que vão buscar, que vão tentar ver o outro lado, vão dizer que não, ele era um aproveitador, que Artigas ele queria ser o líder dessa independência, mas ele queria que aquela região continuasse sobre o poder da elite e ele como chefe maior. Então sempre tem essas duas, vamos dizer assim, versões ou essas duas idealizações de versão ou de visão sobre conquistas, né? Também Artigas ele vem sobre essa questão de dominação ou de libertação do Uruguai, ele vinha com essa questão de modificar ou agregar essa questão rural. Ele queria uma vida melhor para aquelas pessoas que viviam na parte rural. Então aí vem toda aquela mistificação de ser um herói, de ser perfeito, né? Aquelas guerras que sempre existem alguém que se destaca. Porém, sempre tem alguma coisa por trás. Segundo alguns estudiosos da Guerra do Uruguai, perdão, pela libertação, eles vão dizer que Artigas ele tinha esse outro lado, né? Aquela questão dele se autopromover, dele ser um ditador, assumir como um tipo de ditador. Por enquanto, essas são as nossas independências da chamada América Espanhola, da parte da América do Sul, aquelas regiões ou aqueles países que eu já mostrei para vocês, mas vou mostrar novamente para que vocês tenham uma ideia de que todos esses países aqui, com exceção desse branco, que é o Brasil, todos eles pertenciam à coroa espanhola, desde 1492 até 1800, a partir de 1810 foi porque eles começaram a luta pela sua independência, ou as lutas pelas suas independências, conforme cada localidade.